Bom, pessoal, então vamos aqui iniciar a nossa 10ª aula. Espero que estejam tudo bem com vocês. Nós vamos fazer agora, nós vamos trabalhar no ciclo de vida, tá bem? Aqui nesse quadrado. Eu, por defeito, por erro, por lapso, eu acabei colocando aqui 2 ciclos de vida, mas nós vamos trabalhar apenas com um quadrado, tá bem? Vocês me desculpem, dei uma riscada aí no mapa de vocês, num deles, tá bem? Por uma questão de estética, eu alterei o local, mas nós vamos trabalhar apenas com um. Então é assim, o que vamos utilizar aqui como base? Vamos utilizar apenas o dia do nascimento, o mês de nascimento e o ano de nascimento para encontrar os ciclos de vida. Vamos também utilizar o número do destino. Então, pegue aí no seu mapa o exemplo, anota, ou esteja aí com o seu mapa aí à mãos. Eu tenho aqui os meus dados e nós vamos trabalhar agora em cima desses exemplos aqui. Você trabalha em cima do seu exemplo e eu vou trabalhar aqui em cima do meu exemplo, tá bem? Então, vamos lá para os ciclos de vida. Então, vamos entender mais ou menos como funciona os ciclos de vida, tá bem? Para encontrar o primeiro ciclo de vida, vamos primeiro utilizar como referência o número 37. Esse número ele é utilizado como base para que possamos encontrar as vibrações de cada ciclo, tá bem? Nós utilizamos o número 37 porque os ciclos de vida, aliás, na Cabala, a maioridade, quando nós atingimos uma idade mental adulta, né, quando nós temos a nossa espiritualidade já numa fase adulta, para os cabalistas a idade é de 40 anos. Quando nós atingimos os 40 anos, nós já estamos na idade compreendida, que é a idade favorável para que a gente possa receber todos os ensinamentos. É quando nós temos uma maturidade na nossa vida, é quando nós compreendemos, na realidade, toda a consciência do que é a vida, de quem somos, enfim. Então, vamos lá. Então, como nós temos, são 40 anos, nós temos 4 décadas. Mas como trabalhamos com ciclos de 9 anos, então aqui vamos trabalhar com o número 4 da mesma forma, só que multiplicado por 9. Então, nós vamos ter aqui 36 anos. Só que 36 anos não vai dar uma data, um número exato para que a gente possa trabalhar. Então, nós acrescentamos a esses 36, nós vamos acrescentar o número 1, tá bem? Nós vamos somar ao número 36, nós vamos somar o número 1. Vamos ter como resultado o número 37. Então, o número 37 será o número base para utilizarmos. Eu peço desculpas pelo barulho, mas eu estou com a janela aberta, está muito quente aqui hoje, então vamos tentar trabalhar dessa forma, tá bem? Peço desculpas para vocês. Não tenho estúdio, vocês sabem que as coisas são bem assim feitas de uma forma adaptada. Vamos então trabalhar agora com ciclo de vida. Agora que vocês entenderam, então nós vamos utilizar primeiro o número 37 como base, tá bem? Para encontrar aqui o nosso primeiro ciclo de vida. Então, ciclos de vidas na linha do tempo. Então, vamos lá. Primeiro ciclo de vida. O que vamos utilizar para o ciclo de vida? Nós vamos utilizar o mês de nascimento reduzido. Ou seja, nós vamos reduzir o mês de nascimento. No meu caso, como eu utilizei ali o mês de janeiro, o número 1 não se reduz. Mas para quem nasceu no mês 11, não se reduz também, tá bem? Então, assim, sempre quando der o resultado 11 ou 22 para os ciclos de vida, nós não reduzimos. Não há redução aqui para 11 e nem 22. Então, no meu caso, eu tenho aqui o mês de janeiro, é o número 1. Então, eu tenho como primeiro ciclo de vida o número 1, tá bem? Então, aqui eu vou preencher com o número 1, aqui nesse primeiro ciclo de vida. Eu tenho o número 1, vou preencher aqui, número 1, ok? Então, a duração, como nós vamos calcular agora a duração? Porque tem um período, ciclos de vida, eles têm um período. Então, nós vamos utilizar, lembra aquele número? O número 37, nós vamos pegar, então, o ano de nascimento também,
que foi, o meu exemplo é 1954, e nós vamos pegar aquele número, o número base, que é 37, menos o número do destino. No meu caso, no meu exemplo, é o número 6, o número do destino. Então, nós vamos ter aqui a duração de 1954, mais, entre parênteses aqui, 37 menos 6, vamos reduzir esse número, que vamos ter como resultado o número 31. Vou somar, então, o número 31, 1954 mais 31, que vai dar 1985. Então, como primeiro período, eu tenho aqui o meu primeiro período do ciclo de vida, eu tenho o número 1, que é o ciclo de vida 1, que ele vai durar de 1954 a 1985. Então eu vou colocar aqui o ano, vou preencher 1954, 1985, ok? Então eu terei essa vibração no primeiro ciclo de vida, a vibração 1, de 1954 a 1985. Agora nós vamos calcular o segundo período, o segundo ciclo de vida, tá bem? O segundo ciclo de vida é o dia de nascimento reduzido, tá bem? E nesse nós não reduzimos o dia 22, tá? Nós não reduzimos o dia 22 de nascimento. Eu tenho aqui, como no meu exemplo, o dia 13. Então, o resultado será o 4, tá bem? Não há redução do número 22. O dia 22, lembrando, tá bem? Então, a duração será de 1985 e aqui há uma diferença. Nós vamos agora utilizar 3 ciclos de 9, tá bem? De 9 anos, ou seja, 27 anos. Então, a duração será de 1985, nós vamos somar mais os 27 anos, sempre como base 27 anos, eu tenho a duração até 2012 como resultado. Então, o período do segundo ciclo de vida será o número 4, tá? De 1985 a 2012, será o meu segundo ciclo de vida. Então, vamos preencher aqui, eu tenho 4 como ciclo de vida, vou preencher de 1985, aqui eu repito, a 2012. Vou repetir o número que já estava lá, mas até 2012. Então, o período que eu tenho aqui é a vibração 4 no segundo ciclo de vida, de 1985 a 2012. Eu vou aumentar aqui para vocês, para ficar mais fácil para a gente verificar, para a gente olhar, tá bem? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui esse. Agora vamos ver o terceiro ciclo de vida, como nós calculamos. Então, o terceiro ciclo de vida. Nós temos aqui o ano de nascimento, 1954. Vou reduzir, tá bem? E vai dar o número 1, aqui no meu exemplo. Você vai reduzir o seu ano de nascimento, tá? Aqui neste caso, não se reduz nem o número 11, nem o número 22, tá bem? Não se reduz o número 11 nem o 22. Então, temos aqui o terceiro. A duração, vamos fazer, é de 2012, que foi o último resultado que nós tivemos, até onde Deus quiser, tá bem? Então, assim, não é até onde Deus quiser, é até onde nós quisermos, né? Tudo depende também do nosso querer. Então, vamos lá. Então, o terceiro ciclo de vida, eu tenho vibração 1, tá bem? E é a partir de 2012, até o fim da vida. Então, pessoal, vamos iniciar aqui. Ciclo de vida, então, significado então, para cada número. Então, no primeiro ciclo de vida, quem tiver o número 1 é aquela energia, como eu já disse, o número 1 é o número da liderança. Então, geralmente são crianças que são líderes, são aquelas crianças agitadas, aquelas crianças que elas têm muitas ideias, elas sempre querem fazer coisas, né? Então, quem tem o ciclo de vida número 1, logo no primeiro ciclo de vida, é uma fase muito difícil, porque geralmente os pais tendem a limitar as crianças, condicionar as crianças, e isso pode afetar depois a criatividade da criança de número 1, pode afetar ela na fase adulta, tanto na sua confiança, na sua autoconfiança. Pode ser um adulto, aquele adulto que não sabe o que quer fazer profissionalmente, não pode ter turbulências ali no campo profissional, pode ter turbulências no campo de relacionamentos também,
porque são crianças muito ativas, né? E geralmente os pais tendem a limitar essas crianças, né? A prender essas crianças. E elas precisam estar ali digamos, numa liberdade, tá? Elas precisam, na realidade, ser direcionadas, tá? É muito importante que nós tomemos a atenção aos cuidados com a criança. Eu, como já disse aqui num vídeo aqui no canal, o que me aconteceu na minha fase de infância, e isso uma questão pessoal, e como isso me bloqueou a minha vida toda, como isso me fez sentir, não me sentir gente, não me sentir um humano, não me sentir pessoa, até a minha fase adulta, até pouco tempo atrás, até alguns meses atrás. Então é necessário que vocês tomem atenção, para quem está ouvindo esse vídeo, para quem está vendo esse vídeo, tomem atenção aos seus filhos, a educação que vocês dão, se vocês não estão a limitar demais, se vocês não estão a dar uma educação igual àquelas que de repente vocês tiveram relacionadas aos seus pais. Eu acho que nós já estamos numa fase onde a informação ela é rica hoje, né, de como nós podemos criar, educar uma criança, né, para que ela se torne um adulto produtivo, um adulto honesto, um adulto de índole boa, de caráter bom, né, e que tenha uma vida, que possa ter uma vida digna, né, minimamente digna. Então é muito importante ter atenção a isso, tá bem? Até os 12 anos, os pais conseguem fazer alguma alteração em relação à questão emocional da criança. A partir dos 18 anos, nós já temos ali o início da fase adulta, onde tudo aquilo que foi formatado nela vai ter um peso muito maior, tá bem? Muito maior, porque ela já é uma pessoa, quando está já na sua fase adulta, com 18 anos, ela já tem uma consciência do mundo. Então, todas aquelas questões que ela tinha no mundo individual dela, no mundo com a família dela, neste momento, quando ela é colocada ao mundo externo, todas aquelas coisas ruins vão ser em dobro, né? Vão ser multiplicadas, vão ser dobradas. E isso também vale para as questões também positivas, né? Aquelas crianças que tiveram uma infância positiva, que os pais se dedicaram, que os pais incentivaram as crianças. A palavra correta aqui é incentivo. Os pais devem incentivar e orientar as crianças, principalmente as crianças de número 1, no primeiro ciclo de vida. Tá bem? Então vamos agora prosseguir. Uma criança com a vibração de número 2, na fase ainda, aliás, como criança ainda no seu primeiro ciclo de vida, é uma criança que tende a ser um pouco mimada, é aquela criança que tem medo de agir porque ela sofre muitas influências ali dos avós, da mãe, assim, muitos cuidados, né? Então tende a ser uma criança que tem de repente medo do mundo, e é uma criança que na sua fase adulta ela vai querer se casar rapidamente, muito mais rápido do que outras crianças, principalmente os homens. E os homens também na fase de criança têm uma tendência a ser cuidados muito mais pelas figuras femininas, né? Ser educados e protegidos de tal forma que vão achar que a única forma de ser feliz é estar num relacionamento, né? Então elas vão entrar, essas crianças numa fase adulta vão entrar num relacionamento aí com muito mais rapidez, né? Às vezes nem tanto pela questão amor, mas sim pela questão cuidado, em querer cuidar, e outras por querer ser cuidadas, tá bem? Vamos aqui para o primeiro ciclo, a vibração de número 3, tá bem? Então é uma criança ali de número 3, como eu já disse, é extrovertida, é uma criança que ela quer se expressar. Então na sua infância ela vai ser uma criança feliz, ativa, vai ter muitos amigos, até na adolescência também, é uma criança despreocupada. Principalmente, ela é tão despreocupada que na fase também da escola, a nível de aprendizado, assim, será uma criança muito dispersa,
uma criança que terá dificuldade no aprendizado, tá bem? Porque é uma criança que veio, ela é livre, ela veio para criar, né? E como ela veio para criar, ela não está muito ligada àquelas questões já autoimpostas, né? Tem que ser dado um aprendizado para ela e tem que ser mostrado para ela de uma forma diferente, diferenciada, não impositiva. Essas crianças com a numeração 3, elas geralmente até os seus 18 anos, elas vão querer se expressar de alguma forma, artisticamente, de alguma forma, seja através da música, artes, pintura, enfim. Elas vão querer se demonstrar assim. O número 2, eu esqueci de falar, o número 2 tem essa tendência a querer escrever, a ser mais melancólico, então tomar atenção a isso. E quando eu digo mimado, não é aquela criança mimada chata, mas é aquela criança que é tão mimada, é tão cuidada, né, que ela vira um cristal, né? Então tomar atenção a isso, tá bem? Então vamos para a vibração de número 4, no primeiro ciclo de vida. Então, é aquela criança e o primeiro ciclo de vida mostra aí restrições, ou seja, é aquela criança que ela teve restrições, ela teve uma carga de organização e de disciplina muito grande ali colocada pelos pais, sendo que os pais, neste caso, têm uma tendência a querer que os filhos sejam aquilo que eles não foram, ou querem que os filhos tenham um diploma na fase adulta, né? Tenham uma profissão na fase adulta, então eles vão disciplinar muito os filhos. E isso na fase adulta, essa disciplina, ela limita a criatividade das crianças. E limitando essa criatividade, depois numa fase adulta, essa criança ela não vai ter muito objetivo, não vai ter muita ambição, vai se sentir limitada sem saber porquê, e não vai ter aquela ambição de querer mais, de querer aprender mais em outras vertentes. Vai ser como se fosse eu vou aqui utilizar um termo muito desagradável, mas eu não encontro outra palavra, vocês me desculpem, sem ofensas. Mas é como se eu, na fase adulta, usasse um cabresto, sabe? E tivesse uma visão única sobre as coisas. Essa é a parte ruim desse número. Então vamos para a vibração, primeiro ciclo, número 5, no primeiro ciclo de vida. Então o número 5 é aquele que o 5 é aquele que quer liberdade, é aquele que é versátil, é aquele que quer mudar as coisas, quer muitas mudanças. Então no primeiro ciclo de vida ele vai querer uma liberdade que é diferente daquela liberdade do número 1. Ele quer uma liberdade muito grande, muito demasiada. Então os pais têm que ter ali, têm que saber limitar de uma forma construtiva, diferentemente do 4. Aqui quando eu falo em limite, não é bloquear a criança, mas limitar ela no sentido de direcionar, de direcionamento, tá bem? Porque o 5, o que acontece? Ele é muito expansivo e ele vai muito rápido, ele quer as coisas muito rápidas. Quando você vê, ele já mudou muita coisa. Então, é aquela criança que ela provavelmente vai ser uma criança mais bagunceira na escola, porque ela vai ter muitos amigos, e essa desorientação, de repente, se ela não tiver ali um acompanhamento dos pais e não sentir que os pais são a segurança delas, elas na fase aí da adolescência, na fase adulta, elas podem se envolver aí com drogas, podem se envolver com bebidas alcoólicas, podem, na sua fase adulta, ficarem perdidas, tá vendo? E estarem muito ligadas às questões mesmo do desejo só, né? De suprir os seus desejos, né? E não ter nada de concreto, nada que possa ser, nada substancial na sua vida. Tudo muito superficial, tudo muito sem grande responsabilidade. Então, tomar atenção a isso, tá bem? Então, vamos lá. Primeiro ciclo, número 6. Então, aqui no número 6 mostra uma criança também com limitações, com restrições, mas neste caso aqui, as restrições elas estão mais ligadas às tarefas familiares, às responsabilidades familiares, das quais, de repente, não são delas, são dos pais, são dos avós, e ela se vê obrigada a fazer coisas, né,
a tomar responsabilidades e atitudes perante os seus familiares, dos quais ela não tem responsabilidade, mas ela é obrigada a fazer isso porque os pais, as pessoas que deveriam fazer, não fazem. Então, tomar atenção a isso, porque na sua fase adulta pode ser uma pessoa que tenha problemas em relacionamentos, em se relacionar, pode ser aquela pessoa que queira uma relação, aliás, queira uma relação e um casamento simplesmente como uma fuga da família, tá bem? Tem todas essas nuances. É necessário que vocês entendam depois todos os números e que vocês absorvam isso dos números, porque isso aqui ele deve ser traduzido para cada pessoa de acordo com a história da pessoa. Quando alguém vier para vocês e solicitar uma mudança de assinatura através do mapa numerológico, é necessário que vocês tenham atenção a isso. A vibração do número, isso que eu estou a falar aqui, são apenas, digamos, palavras-chave em relação a cada número para o primeiro ciclo de vida. Ou seja, vocês têm que adaptar, entender na realidade o sentido, ou entender aqui o espírito, a alma da coisa, tá bem? E traduzir para aquela pessoa. Não quer dizer aqui, se eu estou a falar sobre restrição, família, não quer dizer que essa pessoa tenha somente esses problemas e essas questões que eu estou aqui a exemplificar. Eu estou dando aqui exemplos de uma forma muito reduzida. É necessário que vocês depois traduzam isso para cada pessoa, tá bem? Então vamos para o número 7. Número 7 no primeiro ciclo de vida. É muito difícil o número 7, principalmente no primeiro ciclo de vida, tá bem? Porque geralmente são crianças mais tímidas, mais retraídas, elas não compreendem os pais, talvez porque elas já são crianças que já nascem com uma certa sabedoria e elas acabam não compreendendo os pais e os pais não compreendem elas como elas vivem muito também o mundo interno delas, elas tentam compreender a alma humana, tentam compreender na sua profundidade, elas não conseguem absorver de repente vou dar aqui um exemplo, simplesmente um pai dizer eu te amo, mas não demonstrar aquilo na sua totalidade. O 7 ele vai verificar muito as atitudes e não as palavras, entendeu? Por isso essa incompreensão, sabe? Ele vai ver a incongruência, é uma criança que vê a incongruência no que é dito e na forma como é desenvolvida a ação, né? Como é falado e como é desenvolvida a ação. Então ele vai ver essas incongruências e aí pode haver aí ser uma fase muito complicada, tá? E tem uma tendência, o 7 tem uma tendência um pouco à depressão na fase principalmente da adolescência, tá bem? A partir ali dos 18 anos, tá? 18, enfim, na fase adulta, ele pode desenvolver excessos de culpas, tá bem? Se achar culpado por várias coisas, em várias vertentes, tanto da sua vida como da vida dos outros, tá bem? Talvez por essa fase da sua infância, ele não compreender aquilo que os pais tendem a passar para eles, talvez por falta de experiência dos pais, e essa incompreensão leva a uma criança de número 7 a se sentir culpada, né? Ela acha que é ela que é errada naquele meio. E ela vai levar isso para a fase adulta. Então vamos agora para o primeiro ciclo, número 8. O ciclo de vida de número 8, então, é um período assim, para as crianças, é um período que indica crianças de número 8 é aquelas crianças que conseguem e que têm os seus desejos realizados, são crianças que elas vivem num meio onde as coisas não são tão difíceis, né? Onde elas têm os aspectos materiais da vida são mais facilitados para as crianças de número 8, tá bem? Obviamente que nós temos que verificar aqui o primeiro ciclo de vida, nós temos a energia do número 4,
energia do número 2. Todos os números têm ali todas as energias deles embutidas, né? Mas temos aqui o 4, o 2 aqui embutido no 8. Então são crianças ali que elas terão uma tendência também a... são crianças que terão uma tendência a questões materiais ou uma tendência a questões espirituais, tá bem? Terão essas nuances, essas crianças de número 8. São crianças também que elas já aparecerão ali na sua fase de infância. São aquelas crianças justas, são aquelas crianças que geralmente no grupo de amigos elas são as mais sensatas, são as que dão aquele puxão de orelha nos amigos, são as que estão mais assim sempre na retaguarda a verificar o grupo, o andamento do grupo, a liderar de uma certa forma também. O 9. É engraçado, voltando agora para o 8, o 8 eu acho ele muito parecido com o 1, porque o 8 tem essa questão do material, e o 8 ele faz e acontece, e o 1 também é a mesma coisa. Então eu acho muito parecidos a personalidade de uma pessoa com 1 e uma pessoa com o número 8. Eu acho que a de número 8 ela tem muito mais potencial. A de 1 ela acaba ficando muito presa a ela, a figura dela, né? Como ela sendo a salvadora. A 8 ela não se prende muito a isso. A 8 ela se prende, ela sabe que ela pode, mas ela sabe que ela pode também levar muita gente. Ela sabe que ela leva as pessoas pelas suas atitudes. Ela tem esse potencial, ela tem carisma, né, para levar. Não que o 1 não tenha, por ter uma questão ali de liderança, ele tem. Mas o 8 tem já um carisma nato e ele sabe influenciar as pessoas. Então, na fase de criança do número 8, deve ser mantido ali para a criança, deve ser ali alimentado essas questões, tanto a espiritual quanto a material. É necessário que se dê um direcionamento e um equilíbrio para essas duas vertentes, para que não se torne um adulto, como eu já falei aqui diversas vezes, um adulto de número 8, que é muito material, que está ligado, que seja frio, calculista, enfim. É necessário que os pais, neste momento, equilibrem, tá bem? Eu estou falando aqui mais direcionado aos pais, mas já na fase adulta nós podemos também olhar e verificar como foi a nossa infância e, a partir daí, termos indicações, indícios de onde estão os nossos bloqueios hoje, né? Então, número 9. Número 9 eu acho que é o mais difícil de todos os números, sem dúvida é o mais difícil de todos os números, quando é no primeiro ciclo de vida, tá bem? O número 9, geralmente as crianças, elas têm boas oportunidades educacionais, tem muitas oportunidades a nível de cursos de estruturação de aprendizado, tá bem? Porém, elas também vivem com muita tensão, elas precisam ali elas vivem sob as expectativas e sobre os olhos dos outros, né? São crianças também que sentem, na adolescência, elas podem ter ali uma fase de confusão, de nervosismos, dificuldade de concentração, porque o 9 está ligado a essa questão da humanidade, do todo, né? E tende como eles têm muitas informações, numa fase aí, o 9 ele traz muitas informações de várias vertentes, né? Muitas oportunidades dessa criança aprender, ela acaba não assimilando tudo, não agrupando todas as informações que lhe são dadas, ela acaba não processando, não conseguindo processar todas, e isso pode trazer ali uma adolescência muito confusa, muito cheia de dificuldades, né? Principalmente a nível emocional, tá bem? Pessoas de número 9 no primeiro ciclo de vida, isso tem a ver também com o período que vai durar. Não devem se casar com uma idade assim muito nova, não deve se casar já no primeiro ciclo. As pessoas com o número 9 não devem, porque a relação provavelmente vai durar muito pouco. Porque o 9 tem aquela tendência de ser para o mundo, mas não ser para o seu parceiro. Então,
profissionalmente, como na fase adulta, ali na fase ali dos 18 anos, a partir dos 16 até os 18, é uma pessoa que vai estar muito ligada a questões ali profissionais, ela vai estar se direcionando, né, para uma profissão, ela vai, na sua fase profissional, ela vai estar muito mais ligada ao seu lado profissional do que a um relacionamento. Portanto, é um erro se casar nessa idade, tá bem? Então vamos para a vibração de número 11, no primeiro ciclo de vida. Bom, esse é aquele número que tem muita energia, né? O 11 ele já tem muita energia, é um número místico. Ele pode ser complicado para as crianças porque o que tem aí? Nós temos o 2, que é aquela fase, né? É aquela proteção. Nós temos o 2 aqui embutido. E temos o 11 que ali é a espiritualidade. Uma espiritualidade muito forte. Crianças, nesse primeiro ciclo de vida, elas vão lidar com questões ligadas a crenças também, a questões ligadas a perdas, a coisas emocionais que envolvam tudo isso, tanto a espiritualidade como as questões materiais e de relacionamentos também familiares. Então nós temos o 2 muito forte para uma criança de número 11, tanto o 2 como o 11, tá bem? Crianças com o 11, elas sempre estarão protegidas, elas sempre terão, principalmente na fase de infância, ou uma tia que cuida da criança, uma avó que cuida da criança, e mais ou menos que essa pessoa ela vai se tornar como um anjo da guarda. As pessoas que têm o número 11 no primeiro ciclo de vida, ou que nasceram no mês 11, ou que nasceram no dia 11, são pessoas que elas sempre têm um anjo da guarda ali físico, alguém que sempre vai apoiá-las, sempre vai dar ali uma ajuda, um auxílio também. E nisso eu não estou falando de mãe e pai, estou falando de uma pessoa externa, ou seja, uma pessoa tipo avó, tio, um vizinho, sabe? São pessoas afastadas, são pessoas, não é de um parentesco assim de primeiro grau, mas que são tipo anjos da guarda, são protetores dessas crianças, até mesmo na fase adulta. Então vamos agora para o segundo ciclo de vida. Então, segundo ciclo de vida, número 1, tá bem? Esse número 1 mostra um período aí de muitas ambições, muitos desejos de realização de objetivos, tá bem? Mostra também sucesso, tá bem? A pessoa, ela precisa nesse período do segundo ciclo, uma pessoa que tem o número 1, ela tem que ela precisa desenvolver os seus próprios recursos financeiros, tá bem? Estudando, se dedicando ao máximo possível para ela conseguir todos os objetivos dela. Ela precisa se tornar independente nessa fase, tá bem? Para chegar no terceiro ciclo já com uma vida mais tranquila, tá? Com uma profissão já mais bem definida, uma vida já estruturada no terceiro ciclo. Então, o segundo ciclo é esse momento de correr atrás, tá bem? De fazer as coisas para que as coisas estejam já prontas no terceiro ciclo. No segundo ciclo, profissionalmente, as pessoas com o número 2, elas já têm uma tendência, como eu já disse diversas vezes, o 2, uma tendência a ter uma carreira aí como diplomata, juiz, enfim, conciliador, médico, professor, consultor, enfim, pessoas que estejam ligadas tanto na conciliação quanto no aprendizado. O 2 também, ele traz essa questão da sabedoria, do aprendizado, daquilo que está escondido, você aprender aquilo que não está visível, aquilo que é interno, vem uma sabedoria, tá bem? Então, no segundo período, indica ali um período, uma fase onde a pessoa está mais sociável, ela está mais receptiva a outras pessoas, a conhecer outras pessoas.
Nessa fase é preciso a pessoa ter muita paciência também, cultivar muita paciência, muito tato no falar com os outros, no tratar com os outros também. É preciso ter uma capacidade para compreender as diferenças entre as pessoas, tá bem? E nesse ciclo de vida é necessário que a pessoa ela compreenda os sentimentos seus e os sentimentos alheios, tá bem? Respeitando sempre o outro, tá bem? Não impondo as suas visões, tá bem? Sempre conciliando, apaziguando, tá? O 3 no segundo ciclo de vida, mostra uma fase da vida assim agradável, despreocupada, é uma fase da sociabilidade, é uma fase de criatividade e originalidade também. É uma fase em que a pessoa ela estará mais apta para externalizar as suas ideias, colocar para fora as suas ideias. Mas é aquilo, tudo vai depender do primeiro ciclo. Quais foram os bloqueios do primeiro ciclo, tá? Esse terceiro ciclo é um período, a vibração ajuda, no caso do número 3, a vibração ela motiva, né? Ela abre portas para que vocês coloquem neste período coisas ligadas às questões aí materiais, materiais não, a coisas ligadas à arte, colocar a criatividade para fora, também externar tudo aquilo que é ilusório, está ali no campo da mente, que tenha aquela coisa da ilusão, mas transformar a ilusão em realidade. Nesse segundo ciclo, deve ter muita atenção também a não desperdiçar muita energia, também energia em coisas que não são produtivas, também tentar não fazer as coisas simplesmente por orgulho e por ego, e sim por amor. Mas isso vale para tudo, para todos, na realidade. Então vamos agora ao número 4 no segundo ciclo, tá bem? Para o número 4, como eu já disse, o 4 ele tem que trabalhar demais na sua vida. E no segundo ciclo, o número 4 é um período ali de muito trabalho, tá bem? Muita produtividade. É um período em que o 4 ele traz ali a criação e a estabilidade, a estabilização. Ou seja, é um período que você tem que ali criar alicerces, tá bem? Para você conseguir chegar no terceiro ciclo já com uma vida sólida, uma vida estável também. Então é uma fase, aí o 4 ele te traz uma fase boa economicamente, onde é necessário se ter cabeça para viver, né, nesse segundo ciclo de vibração 4, ou seja, não gastar com supérfluos, pensar sempre no que você pode, o que você fizer agora, você terá como resultado no terceiro ciclo, tá bem? Para isso que servem esses ciclos. É para que a gente identifique o que a gente pode fazer em cada ciclo, preparando já o próximo. O 5, no segundo ciclo, ele indica ali viagens, expansão de horizontes, é uma época propícia para mudanças de emprego, geralmente as pessoas tendem a separar nesse segundo ciclo com a vibração 5, tem uma tendência muito forte a isso. Novas amizades, mudanças de amizade, de grupos de amigos, isso é muito rápido também. Há uma tendência também a encontrar muitas oportunidades profissionais fora do seu habitat, ou seja, fora do seu local de nascimento, fora do seu país de nascimento também. Nesse segundo ciclo, as pessoas tendem, como são muitas oportunidades e como tudo corre muito rápido, é preciso ter atenção, que é preciso se fixar num local, é preciso criar raízes num local e bases sólidas para se preparar para o terceiro ciclo também, porque o 5 no segundo ciclo, a pessoa ela estará muito naquele campo da diversão, do aproveitar as oportunidades, todas as oportunidades que aparecem, mas ela não está pensando muito no futuro. Já o 4 ele pensa mais no futuro, ele trabalha hoje, é como a formiga, está a trabalhar hoje porque ela já quer se preparar, quer se resguardar para amanhã. O 5 não, ele só quer aproveitar as oportunidades que aparecem, tá bem? Sempre se preocupar com o amanhã. E esse é o ponto negativo do 5 no segundo ciclo. Tem que ter atenção a isso, a não desperdiçar muita energia e muitas oportunidades sem pensar no amanhã. Número 6, vibração de número 6.
É um período ali de responsabilidade no segundo ciclo, tá bem? É um período onde as pessoas tendem a se casar. Como eu já disse, o 6 é muito família, tem essa ligação de família. É um período onde as pessoas elas solidificam essa questão familiar, ou seja, elas têm filhos, elas constituem uma família, elas constroem uma família também. É um período, então, assim, em que o 6 ele precisa deixar de ser individualista e trabalhar em prol dos outros. Dos outros, no caso, família, principalmente família também, principalmente seios familiares. E quando falo seios familiar, seio familiar, eu estou me referir a tanto família mesmo de sangue, ou família profissional, porque os nossos colegas, os nossos amigos de trabalho são uma segunda família, porque nós passamos mais tempo, de repente, no nosso trabalho, nosso ambiente de trabalho do que em casa. Então temos que considerar também uma segunda família. Número 7. Então, o número 7 ele indica um período de crescimento, tá bem? É um período de estudos, é um período de desenvolvimento pessoal, é um período que as pessoas tendem a estar muito mais meditativas, muito mais olhando as questões internas, olhando as questões relacionadas à sociedade. Elas estão mais frágeis ou mais sentimentais nesse âmbito social, tá bem? No segundo ciclo de vida para o número 7, o número 7, como ele está muito ligado a essa questão de desenvolvimento pessoal, numa descoberta, no saber, na sabedoria, não é um período propício para se casar, para constituir uma família. Isso quando você tem uma vibração de número 7 no segundo ciclo, tá bem? Porque como o 7 está ali numa questão de descoberta, né? Pode haver muitas descobertas e depois verificar que tudo aquilo que ele tinha de visão de mundo, ele verifica que não era a visão correta, né? Ele passa a ter uma outra visão. Então, é como se o mundo desmoronasse e ressurgisse um outro mundo. Então, não é um período assim muito bom para casamentos. Segundo ciclo, número 8. Então, é um período assim de preocupação, principalmente nos aspectos materiais também. É um período que as pessoas elas tendem a adquirir bens materiais, muitos bens materiais, poder material também, mas também é um período, como o 8, ele tem aquela coisa de altos e baixos, é um período também que a pessoa ela pode também ter caídas, né, a níveis financeiros, ela pode perder tudo, ela pode até perder tudo nessa fase. Então, é necessário que se tenha o 8, é necessário que ele esteja preparado para ganhar, seja uma pessoa consciente em saber lidar com o ganho de dinheiro, o ganho bom e farto de dinheiro, saber lidar com o poder, né? Não utilizar isso de uma forma negativa, esse poder, tá bem? Porque isso pode refletir no seu terceiro ciclo de vida. Tudo aquilo que você vivenciar no seu segundo ciclo, principalmente o 8, que está ligado muito às questões materiais, né? Tende a ter ali problemas no terceiro ciclo relacionados a questões materiais. No segundo ciclo também, de número 8, é bom ter atenção também à questão familiar. Se já tiver num relacionamento, ter atenção em equilibrar e não viver somente para os negócios, não estar ligados apenas nos negócios. Como eu já disse várias vezes, a vida são só 2 dias. Tá? Segundo ciclo, número 9. Então, no número 9, nós temos a possibilidade assim, de sucesso, principalmente na vida pública. Como o 9, como eu já disse, é o trabalhador, aquele que veio trabalhar para a humanidade, é uma pessoa que ele vai ter, no segundo ciclo, vai estar altamente espiritualizado, vai ter uma tendência a buscar
esse desenvolvimento espiritual também, vai querer aprender a lidar com questões relacionadas à intolerância racial. São pessoas que vão se tornar, vão querer aprender muito mais sobre isso para tentar modificar essas estruturas que já não servem mais para um novo conceito de vida, um novo conceito de mundo, um mundo habitável. Tá? São pessoas que estarão mais ligadas a essa questão da ecologia, elas vão estar muito mais ligadas a essas questões de humanidade e de planeta. Tá bem? O 11, no segundo ciclo de vida, mostra ali um período de concretização dos seus ideais. Tá bem? É um período também de revelações, grandes revelações também. É possível que no segundo ciclo, com o número 11, a pessoa obtenha fama. É necessário que essa pessoa também, de número 11, como ela está muito ligada ali às questões materiais, é necessário que ela não esteja ligada a questões materiais, principalmente questões materiais de negócios que sejam ali perigosos no sentido de, sabe, negócios de riscos. É bom que a pessoa, no segundo ciclo, que tem o número 11, ela não esteja ligada a nenhum tipo de negócio que envolva riscos de perdas, tá bem? Porque ela estará muito mais realizada como pessoa, como ser humano, como um ser humano de luz. Ela estará muito mais espiritualizada. É bom que esteja um pouco afastada dessa questão de negócios, porque pode vir a perder tudo por achar que o desapego é o desapego material total. É óbvio que nós temos que trabalhar do desapego, mas o trabalho do desapego é numa outra vertente, muito mais profunda do que essa. Desapegar, e você acha que é desapegar do dinheiro, dos bens materiais. Não é isso. Dinheiro é energia, e o 11 ele tem essa tendência a desapegar de tudo, ou seja, deixar tudo para os outros. Então é bom ter atenção a isso. É um período também para estudar e se desenvolver, fazer cursos de desenvolvimento pessoal. É um bom período. Vamos agora para o número 22. Número 22, uma pessoa que tem o número 22 no segundo ciclo de vida, é uma pessoa que terá é aquela pessoa que ela vai alcançar todos os seus objetivos, sabe? Ela é aquela pessoa que já conseguiu, ela realizou, e ela está num estágio de liderança assim, de alto nível. Uma pessoa que conquistou já muita coisa. O objetivo maior no segundo ciclo de vida do 22 é que ele deve fazer as coisas não só para ele, mas também em benefício da humanidade, tá bem? O 22, o 11 também é assim, mas o 22, ele, por ser um número ali em dobro espiritual, isso pode ser que a pessoa não tenha uma ligação com a espiritualidade. O 11 geralmente tem. As pessoas têm sempre uma ligação. Elas podem não ser religiosas, mas elas são místicas, por natureza. O 22 também tem essa tendência, mas não tão forte como o 11. Mas o 22, por ter ali o 11 em dobro, o seu lado emocional é muito mais, como posso dizer, delicado, tá? Então essa pessoa, ela vai sofrer, ela quando acontecer alguma coisa com ela, não estou dizendo que ela vai sofrer, não é isso, mas quando acontece algo que traz sofrimento e que, de repente, por uma pessoa que tem um outro número, ela consegue ultrapassar com muito mais facilidade certas coisas, com o 22 não. Aquilo se torna algo muito grande, muito pesado, muito difícil de ultrapassar, sabe? Uma decepção com alguém, sabe? Com um amigo, uma decepção pequena com um amigo. Num outro ciclo de vida, ou com outro número nesse segundo ciclo de vida, é uma coisa ok, que passa. Já para o 22 é algo que mexe com o lado emocional e com o sistema nervoso dele muito grande. Então, lhe traz problemas ali a nível de saúde, tá bem? Então, o 22 ele tem que
aprender nesse segundo ciclo a, a compreender os outros e a se respeitar. E a respeitar os outros, primeiramente, e a se respeitar. Sabendo que todos nós temos falhas, tá bem? Então, o número 22, eu disse que o 9 era um dos mais difíceis, mas eu acho que o 22 é o mais difícil porque você tem que aprender a ser ali basicamente um Buda em terra, em vida. Bom, então vamos para o terceiro ciclo de vida, tá bem? Numeração 1. A numeração 1, quem tem o ciclo de vida com o número 1, tem uma tendência a pessoa ela estar na sua vida, no seu terceiro ciclo, sozinha. Então ela precisa já nos anteriores, nos ciclos de vida anteriores, ela precisa já adotar uma postura de independência, tá bem? É uma pessoa que precisa estar ligada, uma pessoa que, aliás, precisa fazer atividades físicas para ter uma autonomia, uma independência, seja ela financeira, como também uma autonomia para a sua locomoção, porque geralmente será uma pessoa que terá uma vida solitária, tá? Tem uma tendência a isso. O 2, como eu já disse, é aquela pessoa que ama, que está num relacionamento, uma pessoa que gosta, ela estará no terceiro ciclo, principalmente com pessoas que ela realmente ama, com amigos que realmente são íntimos, que conhecem ela profundamente, tá bem? E essa pessoa de número 2, como tem aquela tendência ao cuidado e a ser cuidada, ela pode ter uma tendência a colecionar coisas ou a guardar demasiado objetos, tá bem? Ser um acumulador. Essa parte negativa também do número 2. Então ter essa precaução, tá bem? Para não se tornar aí uma pessoa carente e acabar virando uma pessoa acumuladora. Então, o número 3. Então, no terceiro ciclo de vida, né, a pessoa já está com a sua... É um período de expressão de ideias e sentimentos, então a pessoa provavelmente ela vai expressar isso através da escrita, através da arte, música, através do teatro. Geralmente são pessoas que estarão ligadas ao teatro, literatura também. É uma pessoa que vai ter ali no seu terceiro ciclo muitas amizades, muita atividade ainda social também. Uma pessoa que não vai ficar muito tempo parada, vai ter uma vida ativa nesse período. Também tende a viajar, a estar sempre com pessoas, a fazer coisas, também a criar, a inovar, a criar projetos, tá? Não é uma pessoa que tende a ficar muito passiva no terceiro ciclo de vida. O 4 mostra já aquela pessoa, sabe, aquela pessoa funcionário público que trabalhou a vida toda e de repente se aposenta e depois ainda quer continuar trabalhando, seja por necessidade, né, porque não conseguiu criar bases sólidas nos ciclos anteriores. Então, ou vai ser obrigado a continuar trabalhando mesmo depois de se aposentar, ou vai ser aquela pessoa que ela vai querer continuar trabalhando, né? Porque para ela é só trabalho, não é férias, né? As férias dela é o trabalho. O 4 ele não está ligado a ter uma vida monótona, sabe, parada, tá? Então, o que uma pessoa de número 4 no terceiro ciclo de vida é necessário que veja os ciclos anteriores para que nessa fase esteja ali bem financeiramente, para que não precise trabalhar por necessidade, tá bem? Que seja por escolha. 5. Aliás, esse conselho serve para todos. 5. Mas vamos para o 5. Então, o 5 é um período de liberdade pessoal, um período onde a pessoa ela se reconhece, ela se conhece, aliás, ela sabe quem ela é. Então é um período que ela vai querer viajar, ela vai querer conhecer novas pessoas, ela vai querer mudar, fazer mudanças nela, mudanças de local, vai querer viver em outro local, vai querer mudar de casa. Enfim, é uma pessoa que ela vai querer experimentar no terceiro ciclo tudo aquilo que ela não experimentou nos outros
anos da sua vida. Ela vai querer experimentar nesse período. Também ela vai querer aprender coisas novas nesse período. Terceiro ciclo de número 6. O 6 ele está ligado, né, à família. Então, é aquela harmonia no lar, é uma pessoa que já concretizou, já conquistou a sua família, já tem lá os seus filhos, os seus netos já todos encaminhados. É uma pessoa que ela está numa plenitude familiar ali muito harmônica. Lembrando que todas essas informações que eu estou passando é de uma forma positiva, pessoal. Se vocês estão a vibrar de forma negativa, tudo isso que eu estou falando aqui vai ser vivenciado da mesma forma, mas de uma forma negativa. Ou seja, uma pessoa com o número 6 que não conquistou uma família, não estruturou uma família, ela vai passar no terceiro ciclo de número 6 com essa dor, com esse sofrimento, que ela deveria ter uma família, ela vai sofrer os pesares de não ter uma família. Tá bem? É necessário também que a pessoa de número 6 ela já tem assumido também a sua responsabilidade perante a sua família, senão ela pode ter muitos problemas a nível de saúde e níveis financeiros também. Bom, o número 7 é aquele, é o recluso, é aquele que eu já disse diversas vezes, ele nessa fase do terceiro ciclo, ele vai estar mais introspectivo, preferindo mais o isolamento, preferindo ser aquela pessoa que vai ao cinema sozinho, gosta de ler, de ter o seu tempo sozinho, gosta de fazer as suas coisas sozinho. Terá uma vida ativa, porém uma vida mais de isolamento social. Não é uma pessoa que queira ir dormir tarde, queira ir para festas, jantares, aniversários, enfim. É uma pessoa que está mais ligada à sua vida interna, ao conhecer interno. Ela estará mais bem consigo mesma. O 8 mostra que a pessoa precisa agir com sabedoria, ou seja, ela precisa estar ali num conceito de trabalho, relacionamento, ela precisa ter isso muito bem equilibrado nesse período, principalmente nos períodos anteriores. Por quê? Porque se ela tiver uma estruturação familiar nos períodos anteriores, exceto aqueles que eu disse que não se pode casar naquele período, exceto aqueles números, essa pessoa, como ela vai ter uma vida, tem a tendência de ter uma vida muito, como posso dizer, financeiramente muito boa, ela tem que aproveitar ao máximo os recursos que tem, tanto para investir no seu conhecimento, na sua sabedoria, quanto investir na sua vida relacionada a prazer, a lazer. Prazer aqui não está ligado a desejos, ter muita atenção a isso, também a questões de, enfim, sexo, drogas, não tem a ver com isso. Prazer tem a ver aqui e eu estou falando sexo, drogas, porque o 8 está muito ligado a questões materiais. Então são pessoas que vão ter no terceiro ciclo ali muito poder aquisitivo, dinheiro e podem utilizá-lo de uma forma errada. Então é utilizar o seu dinheiro para produzir coisas boas para o seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento espiritual, emocional também, trazendo coisas benéficas para si, utilizando o dinheiro, seus recursos de uma forma positiva, tanto para si quanto para os outros. O 9 é o retirante, né, o ativista, né? Ele vai estar querendo estudar, aprender muito mais. A pessoa ela precisa, neste período, principalmente nesse período, ela precisa estar já consciente do que é o amor incondicional, do que é o amor ao próximo, do que é estar a serviço do próximo. Tá? Nesse terceiro ciclo de vibração 9, a pessoa será muito pedida e exigida que ela tenha essas considerações e esse conceito relacionado à humanidade, a serviços humanitários. Ter atenção também a algum tipo de perda, tá bem? Uma pessoa que está muito ligada a questões humanitárias, ela pode se desprender um pouco da sua vida pessoal e principalmente dos seus bens materiais. Então ter muita atenção, porque pode haver perdas, enganos, roubos aí nesse período, tá bem?
11. O 11 é aquele período também de isolamento. O 11 nós temos a vibração do número 2, que é a sabedoria. Ele está muito mais ligado internamente. O 11 no terceiro ciclo, ele vai estar tanto inspirado internamente e vai inspirar pessoas ao seu redor. Através de tudo aquilo que ele aprendeu, ele vai estar muito ligado a essas questões espirituais, a querer encontrar respostas, as respostas das quais ele não teve ao longo da sua vida. E vai querer inspirar outras pessoas em relação a isso. Seja através de música, escrita, também na parte oratória, enfim. E também é um período que a pessoa também pode obter fama. O 11 está muito ligado a isso, a fama. Número 22, no terceiro ciclo, a pessoa ela se torna aquela pessoa muito nervosa, muito tensa, muito... É um número, como eu disse, é um número bom, mas é esse número que ele é tão frágil que se ele não aprendeu a lidar nesse mundo material, nesses processos materiais que são tão exigidos da gente, que a gente seja sempre o melhor, que nós sejamos sempre os bons, né? Se a pessoa ela não aprendeu a lidar com isso, ela pode, nessa fase, no terceiro ciclo, ela pode ter ali muitos problemas relacionados ao seu sistema nervoso, problemas relacionados a questões emocionais, a depressão, esse tipo de coisa, porque ela precisa aprender todas as questões ligadas essas questões ligadas à parte emocional, a decepções, a compreender o outro, os declínios que a humanidade teve ao longo dos séculos, ela precisa entender tudo isso para que ela possa, no seu cotidiano, não ser atingida de uma forma tão dura em relação à forma como os outros podem tratá-la. Então, a pessoa de número 22 também, ela pode aproveitar também e se dedicar a algum tipo de hobby, alguma coisa que ela pretendia fazer ao longo da sua vida e por outros motivos, outras razões, acabou por não fazer. Então, ela pode desenvolver aí hobbies, principalmente na parte das artes, tá bem? Porque isso pode aliviar a sua tensão e seu sistema nervoso. Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, também subscreva no canal. Vamos aumentar aqui a nossa família. Espero vocês no próximo aula, então. Até já. Tchau.